Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E hoje eu quero trazer uma palavra da parte de Jesus, tá certo? E nesse vídeo eu quero compartilhar com vocês dois motivos porque Davi não matou o rei Saul. Provavelmente você já ouviu falar sobre a história, né, de Davi e de Saul. Provavelmente, mas se não, eu quero compartilhar com você esses motivos, sabe? São dois que eu percebi aqui na palavra e eu quero compartilhar justamente com vocês, tá certo? Se você tem Bíblia, já teve um conhecimento bíblico, em 1 Samuel, capítulo 24, eu quero ler a partir do versículo 5. Eu vejo que é o primeiro momento em que Davi tem uma grande oportunidade de literalmente matar Saul, né? Matar Saul. E o que acontece? Aqui está no contexto de perseguição muito intensa, né? Onde Saul, ele está perseguindo, né? Quer matar Davi. E Davi, ele foge, né? Não fica parado, ele foge. E aí está nesse contexto de perseguição. E aqui no capítulo 24, onde fala que Saul, ele deixa de perseguir outro exército agora e passa agora... Aí ele fica sabendo que Davi está em um determinado lugar e ele, né, reúne seus homens e vão até lá, vão ficar dentro de uma caverna e Davi com seus homens estão do outro lado da caverna. E aí eu quero ler a partir do versículo 4, que é bem interessante também, onde os homens de Davi, aqueles que estavam com Davi, vai dizer o seguinte para Davi, olha só. Então os homens de Davi lhe disseram, eis aqui o dia do qual o Senhor te diz, eis que te dou o teu inimigo nas tuas mãos, e far-lhe-ás como te parecer bem aos teus olhos. E levantou-se Davi e mansamente cortou a orla do manto de Saul. Davi, ele pega lá a espada e corta, né, a orla do manto de Saul. Aí no versículo 5, olha o que acontece. Sucedeu, porém, que depois o coração doeu a Davi, por ter cortado a orla do manto de Saul. E disse aos seus homens, o Senhor me guarde de que eu faça tal coisa ao meu Senhor, ao ungido do Senhor, estendendo eu a minha mão contra ele, pois é o ungido do Senhor. Sabe, nós vemos aqui em Davi que ele, a postura dele, sabe, pelo simples fato dele ter cortado a orla do manto de Saul, ele já ficou com a consciência pesada, sabe? Ele já ficou preocupado com aquela simples ação. E nós vemos isso aqui em Davi. Então, o primeiro motivo que eu quero falar aqui com vocês é esse. Por que Davi não matou Saul? Primeiro, porque Davi reconhecia a unção que estava sobre a cabeça de Saul. Davi reconhecia a unção que estava sobre Saul, né? A palavra de Deus mostra que Samuel, o profeta, ele vai ungir Saul, né, como rei, vai derramar óleo sobre a sua cabeça, o azeite, e ele vai passar agora a ser rei de Israel. E Davi, ele sempre levou a sério isso. Sabe, ele levou a sério, peraí, Deus escolheu esse homem para ser o líder do seu povo Israel. Então, Davi reconhecia a unção. Davi reconhecia a unção do seu líder, do seu mentor. Né? Apesar de Saul, ele próprio não reconhecia a unção que ele tinha. Sabe, Davi reconhecia a unção que Saul tinha, mas o ungido do Senhor, infelizmente, não reconhecia a sua unção. E por que eu falo isso? Porque Saul, em sua vida, né, aqui conforme as escrituras falam, Saul, ele não obedeceu a Deus. Sabe, ele misturou as coisas e acabou desobedecendo a Deus, né? Achava que estava obedecendo a Deus, mas estava desobedecendo a Deus. Então, por esse motivo, ele não reconhecia a unção, mas Davi reconhecia a unção. No capítulo 26, no versículo 9 ao 10, vai dizer o seguinte, aqui já é outra oportunidade que Davi tem de matar Saul. Mas olha o que diz, 26, versículo 9 ao 10. Vou pegar do outro para você entender. Olha só. Então disse Abisai a Davi, Deus te entregou hoje nas mãos a teu inimigo. Deixamo, pois, agora encravar com a lança de uma vez na terra, e não ferirei segunda vez. Olha só, Davi, deixa eu matar ele. O seu inimigo está aqui, deixa eu feri-lo.
Mas olha o que acontece, versículo 9. E disse Davi a Abisai: nenhum dano lhe faças. Olha só o que ele vai falar. Porque quem estendeu a sua mão contra o ungido do Senhor e ficou inocente? Versículo 10. Disse mais Davi: vive o Senhor, que o Senhor ferirá, ou o seu dia chegará em que morra ou descerá para a batalha e perecerá. Sabe, o segundo motivo que eu quero compartilhar com vocês, que Davi não matou Saul, foi que Davi confiava na justiça de Deus. Davi confiava na justiça divina. Esse é o segundo motivo, porque percebe, ele vai falar: vive o Senhor, que o Senhor o ferirá, ou o seu dia chegará em que morra ou descerá para a batalha e perecerá. Sabe, Davi ele entendia que o dia de Saul ia chegar. Ele não confiava na sua própria justiça. Ele não confiava na sua própria capacidade ou habilidade como guerreiro, né, para deixar ali ele mesmo ou seus homens acabarem com a vida do rei de Israel, que era Saul. Mas Davi confiava na justiça divina, na justiça de Deus. E é interessante porque quando ele fala aqui, ó, ou descerá para a batalha e perecerá. Você lendo as passagens bíblicas, você vai observar que de fato Saul ele morreu em um cenário de guerra, em um cenário de batalha, né, contra um exército inimigo. E aí ele perdeu sua vida, né? Ele próprio se matou, né? Estava no contexto de guerra e foi o que aconteceu. Então eu quero que você pegue esses dois motivos aqui que eu vejo em Davi. Aí pode ficar aquela pergunta, mas isso se aplica como em minha vida? Sabe, nós temos que aprender a reconhecer a unção dos nossos líderes. Nós temos que aprender a reconhecer a unção que Deus derramou sobre a vida dos nossos mentores. Sejam eles líderes, pastores, sejam eles os nossos pais. Nós temos que aprender a reconhecer a unção que está sobre a vida deles. Mesmo que, talvez você possa falar, mas Kevin, até onde eu reconheço essa unção? Se os meus pais ou se os meus líderes me decepcionarem, ou se tentarem fazer alguma coisa que eu não gostei, e aí? Continue a reconhecer a unção. Continue a reconhecer a unção, assim como Davi fez. Ei, Saul estava perseguindo Davi, queria matar Davi. E sabe o que Davi fez? Como eu vou tocar no ungido do Senhor? Como? Olha só, ele simplesmente cortou a orla do manto de Saul e já ficou com aquela consciência pesada. Imagine matar Saul. Sabe, nós temos que aprender a ter esse espírito de humildade, esse espírito de simplicidade, assim como era Davi. Então nós temos que aprender a reconhecer a unção dos nossos líderes. Continuar obedecendo e continuar mostrando, né, para eles o amor, a humildade, a graça. Amém? E o segundo motivo que eu falo aqui, que Davi confiava na justiça de Deus. Nós temos que aprender sim a confiar na justiça de Deus. Nós não podemos agir com nossas próprias mãos, né, fazer justiça, né, com nossas próprias mãos. Não, nós temos que confiar na justiça divina, porque o Senhor é justo. Em uma passagem bíblica fala que ao Senhor pertence a autoridade de castigar. A mim pertence, Deus fala, a mim pertence a autoridade, né, de castigar, me pertence a vingança, diz o Senhor. Então nós temos que aprender a confiar na justiça do Senhor. Amém? Então eu espero que esse vídeo de alguma forma possa abençoar a sua vida, possa abrir o seu entendimento para você compreender a vontade de Deus para a sua vida e você viver como filho amado de Deus. Lembrando, pessoal, não se esquece de deixar o seu like, né, se inscrever no canal, é muito importante, né, e compartilhar com seus amigos, familiares, e que Deus te abençoe em nome de Jesus.